em momentos de atribulação. Só em momento de guerra que o ser humano procura o seu Criador. Eu estava aqui em oração e o Espírito Santo de Deus estava a falar comigo. Quantas pessoas se encontram nesse exato momento vivendo uma religião, mas não vivendo Deus dentro dela? Quantas pessoas não se encontram nesse exato momento sem uma direção? Vive pela religião, mas não vive com o Espírito de Deus. É terrível isso. Poucas pessoas se aprofundam dentro do que Deus quer. E o que Deus quer? O que Deus quer é que você saiba que basta uma ordem do Senhor, Ele muda toda a tua situação. A graça e paz, Adriana Lopes, que Deus abençoe, filha. Que Deus esteja na sua casa, na sua família, na graça do Espírito Santo, amém? Eu estava em oração aqui para entrar dentro dessa live, eu via quantas pessoas tristes, oprimidas, sem direção, com vazio na alma, sem prazer de viver. Mas Deus manda dizer para você, basta uma ordem dele, muda. Mas para essa ordem acontecer, você tem que se entregar de corpo e alma e espírito, sendo dominado por ele. Deixa ele dominar a sua vida. Deixa ele mudar o quadro. Mas poucas pessoas, pouquíssimas, graça e paz, minha cunhada Marli, cozinhando com Marli, poucas pessoas querem se entregar de corpo e alma e espírito para Deus. Por quê, apóstolo? A carnalidade está falando mais forte. O mal que está ao redor tem atrapalhado essa pessoa chegar até a Deus. O mal tem afastado muitas pessoas dos seus objetivos. Quem é o mal? É a inveja, o olho grande. E a inveja não começou aqui na terra, não. Começou foi lá no céu. Eram querubins com inveja de arcanjos, querendo ser arcanjos. Tanto que seguiu a ordem de Lúcifer. Você lembra disso? Quando a Bíblia fala que quando Deus coloca uma ordem dizendo assim, olha Lúcifer, tu vai estar cuidando aqui até a minha volta. E Deus sai do primeiro céu, não é? E vai para o sétimo. Quem estava no primeiro céu não conhecia o que estava no sétimo. Quando Deus volta, Lúcifer se reúne com todo mundo, com todos os anjos ali, e pega uma terça parte dos anjos que também tinham inveja. A inveja é uma desgraça. E começou, foi lá no céu. Tanto que Deus, se Deus expulsou, a palavra aqui é essa, Deus vai expulsar todo invejoso da tua vida, você crê? Diga amém. Deus vai expulsar todo perseguidor da sua vida, todo mentiroso da sua vida. Deus manda te dizer, ele vai expulsar. E é bíblico. Está aqui. A palavra de hoje é Lucas capítulo 19. E tempos, 19:45. E tempos entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendia e comprava. Todos que ali vendia e compravam. Graça e paz, irmã Elisângela. Irmã Rosângela, glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando. Irmão Daniel, que Deus abençoe. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada uma das pessoas que estão entrando aí agora comigo. Que o Espírito de Deus entre na sua casa, nos seus objetivos, nesse exato momento.
A semana foi mal, Deus manda te dizer, tá? Que amanhã ele vai fazer algo diferente. Tu tá esperando o material, ele pode entrar no seu espiritual. Tu tá esperando no espiritual, ele pode entrar no sentimental, no familiar. Deus, ele sempre vem vendo ao contrário. Porque primeiro ele te lapida, ele te transforma. Porque não adianta ele te entregar algo que tu tanto quer se tu não está transformada para obter o que ele tem para você. Quantas pessoas esperam a promessa de Deus, mas não estão preparadas para estar dentro delas? Eu acredito que você tem visto muitas pessoas esperando as promessas. E elas não aconteceu. Não, não aconteceu na vida de muitas pessoas que têm esperado por ela. Por que, apóstolo? Porque não estão preparadas. Irmã Alessandra, graça e paz, filha. Boa noite. Honra e glória dada ao Senhor. Então, queridos, entenda isso. Há uma preparação para tudo. Debaixo desse céu, em cima desta terra. Há tempo para todas as coisas. Salomão, ele escreveu no livro de Eclesiastes, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de estar enfermo, tempo de ser curado, tempo de sorrir, tempo de chorar. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? O seu tempo é seu ou é o de Deus? Se for o teu, vai rodar em Canaã, e é capaz nem de entrar lá dentro, hein? É capaz de nem você entrar em Canaã. Moisés não entrou. Moisés, que era íntimo de Deus, irmã Rosângela, não entrou. Não entrou, irmã Alessandra. Não entrou cozinhando com Marli. Não entrou. Imagina eu e você. Eu e você. Então, para que eu e você entre, nós temos que estar... Você está com a mente preparada, com a alma preparada. Então, não adianta a gente jejuar, orar, receber profecia de manhã, de tarde, de noite. Não adianta. Glórias a Deus. Amém? Não adianta. Boa noite, Rosa. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Deus, ele manda falar para você nesse exato momento. Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Faça agora, nesse exato momento, uma autoanálise. Como é que foi seu dia hoje? Ontem? Você está vivendo ontem, hoje? Você está vivendo hoje o passado? Você está vivendo hoje as palavras que te feriu? Você está vivendo o quê? Está vivendo a promessa de Deus? Ou você está vivendo as feridas que alguém fez na sua alma, com sentimento? A vida sentimental, a vida familiar, tudo é sentimento. Nós temos que se preparar para falar com Deus. Há uma preparação. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou assim, no livro de Mateus: aquele que me buscar de todo o seu ser, irá de me encontrar. Quando quiseres falar comigo, com meu Pai, entre no seu quarto, feche a porta e ali entra em espírito e eu irei te responder. Olha, Jesus Cristo, ele entra dentro de um templo e ele começa a expulsar as pessoas que estavam ali, porque o templo ele não foi levantado com questão política. Salomão era o maior político. O templo ele foi levantado para Deus ser adorado dentro dele. Todas as línguas, nações, fossem para lá para adorá-lo. Mas ali não, eles fizeram já do lugar um covil de ladrões,
de mercadores, entendeu? Ali eles vendiam de tudo. Vendia ovelha para ser sacrificada lá dentro, porque eles puxou, né, dentro do pergaminho e achou, quando Abraão sacrificava naquele tempo para Deus, não é? Adão, Eva, Caim, Abel. Graça e paz, Bispa Tata, boa noite, minha esposa, que Deus abençoe. Glórias a Deus. Vamos subir essa live, começa a compartilhar todo mundo em nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito de Deus, ele tem uma razão para entrar na minha vida. Razão é essa que quando eu coloco ele em primeiro lugar. Quando eu coloco ele em primeiro lugar, as coisas vão acontecendo automaticamente. Porque não me perturba, não me atribula. Se não me perturba, não me atribula, eu não sou dominado por isso. Eu tenho algo com Deus, irmãos. Olha, meus irmãos, eu tenho algo com Deus. Sabe o que é saber esperar? Tá? É saber esperar. Já vivi muita experiência com as minhas decisões e indecisões. Tá? Já tive muita experiência com a obra de Deus e com as bênçãos que Ele já me entregou. Glórias a Deus. Eu já tive muitas experiências. E vou te dizer uma coisa, não me engabo dizendo para você que foi bom. Não foi bom, não. Não foi. Não foi porque quando eu achava que estava bem, ele tirava tudo e fazia eu descer no pó. Como Jó. Entendeu? Eu perdi um filho. Jó perdeu foi 10. E foi num momento de glória. Deus ele foi tirando a minha prosperidade, depois foi tirando a minha família, os meus filhos, e por último ele tirou o meu filho. É doído. Dói. Amém? Eduardo, graça e paz, meu irmão. Boa noite. Glórias a Deus. Continua dentro do não sei porque Deus aí. É isso mesmo, Eduardo. O vazio que está dentro do nosso ser, meu irmãozão, é a falta de Deus. Tá? E não vai pensar você ou alguém que eu sou mais do que alguém. Não, às vezes, quando eu deixo de me aprofundar, de buscar, eu me sinto vazio também. É a hora de eu botar o do joelho e chorar. Oh Deus! Oh meu Senhor, estou tão distante. Isso acontece com todos, meu irmão Eduardo. Olha que eu sou um homem que estou 30 anos. 15 como pastor, 7 como bispo, 8 como apóstolo, e eu sou um humilde servo do Senhor Jesus. Nós temos que estar buscando constante. Olha, e a gente somos um vaso que é o seguinte, nós estamos rodeados de testemunho de pessoas que não têm o que a gente tem, tá? Que é essa presença de Deus, e só delas estar perto de nós nos desvirtua. Você sabia disso, irmão Eduardo? Esvazia até nós. Lembra que quando Jesus Cristo ele subiu com Pedro, Tiago e João, ele subiu para o monte, e quando ele subiu para o monte, olha o que aconteceu. Ele falou, ó, não fale para ninguém aonde eu vou, porque ele foi para se encher. Então há momentos que Deus quer que a gente se encha. Mas para nós se encher, nós temos que se esvaziar. Esvaziar do quê? Da mentira que foi falado contra nós, da falsidade, da dupla personalidade que fizeram contra a nossa vida. Do que fizeram para nos ferir com dupla personalidade. Quando nós arrancamos todo esse lixo, todo esse veneno que colocaram dentro da gente, aí Deus começa a nos preencher. Agora, quando a gente não se aprofunda dentro disso, nós ficamos vazios.
Vazio, vazio, que a gente fica procurando Deus. Cadê Deus? Alguns vão procurar Deus na pregação de um pregador famoso, de um pregador que tem uns dons emprestados por Deus, e eles usam desses dons, né, para mostrar poder, né? E as pessoas não têm uma intimidade própria. Lá dentro do templo, tem a emoção de achar que o Espírito Santo de Deus está com ele. Quando chega em casa, está vazio do mesmo jeito. Vazio, vazia. Vazio já tem um sinônimo de vasilha. A vasilha é só lavada quando alguém vai lá e lava ela, não é isso? A vasilha só é usada quando alguém vai lá e usa ela, não é assim? Muitas pessoas estão assim, vazias, vazias de Deus, cheia delas mesmas, cheia da mentira, falsidade, dupla personalidade, angústia, medo, solidão, incompreensão. As pessoas estão assim. Mas, quando a gente faz como o irmão Eduardo está falando aí, buscar. Quando a gente busca, amém? O irmão Eduardo está falando, será que o meu pecado não me deixa enchido pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus ama o pecador, irmão Eduardo, mas abomina o pecado. O justo pode cair 7 vezes, ou 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia, mas não ficará prostrado. Tá? Apóstolo Paulo, ele fala assim, melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que uma vez conhecendo se desviar do santo mandamento. O último lugar se torna pior do que o primeiro. Se Deus, ele perdoa os meus pecados, os seus pecados, e dele não a lembra mais, nem eu e nem você pode estar lembrando. Mas o diabo, ele trabalha assim. Ele trabalha cauterizando. Aí nós vamos lá no livro de Gálatas, né? Que fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Não andei segundo as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Porque ambos são opostos. Olha aqui o que Deus está mandando falar. Ambos são opostos. Tá? Não, a irmã Diana, que Deus abençoe, filha. Glórias a Deus. Ó, são opostos. O que acontece? O inimigo, através da nossa fraqueza, faz a gente pecar. A nossa fraqueza nos leva a pecar e o inimigo entra. Não vamos botar a culpa no diabo, não. O pior diabo é aquele que é criado por nós. Que é o que? A nossa fraqueza, mentira, falsidade, dupla personalidade, adultério, prostituição, bebedice, lascívias. Lascívia é o quê? É você pensar no que é dos outros. Desejar o que é dos outros. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, para Deus me ouvir, para Deus te ouvir, nós temos que se colocar no lugar de pecador. Porque santo é Ele. Amém? A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Mas o que é pecar? É você não reconhecer que você errou. E quando você reconhece que você errou, você se levanta em oração e fica de joelho, prostrado diante da tua decisão, diante do teu Deus, que você está se reverenciando a Ele, aí Deus começa a te ouvir. Lembra? Você lembra do filho pródigo? Amém? Amém? Lembra do filho pródigo, irmão Eduardo? O filho pródigo, ele falou com seu pai em vida, pai, eu não vou esperar o senhor morrer, não. O meu desejo é esse, eu vou lá logo, deixa eu viver a minha vida. O pai, meu filho, essa escolha é tua, então vá. Aí ele pega, Jesus Cristo narrando o fato, no livro de Mateus. Jesus Cristo fala assim, olha, vai lá. Então, você quer ir? Vai. Ele pegou a metade. E tudo que ele tinha construído, deu para o filho. O filho
mais velho, fala assim, pai, tu tá dando a metade para ele em vida. Deixa ele viver. Olha, a gente só reconhece, tá? Tem três maneiras, irmão Eduardo. Cada um de vocês que está dentro dessa live aqui agora, tem três maneiras da gente aprender, tá? Ouvindo, lendo ou vivendo, tá? Ouvindo, é uma pessoa que é sábia ouvindo, amém? Tem pessoa que aprende lendo e tem pessoa que aprende vivendo. Vivendo é terrível. Eu queria aprender ouvindo, não aprendi. Eu queria aprender lendo, não aprendi. Mas eu aprendi vivendo. Oh, terrível. Como é terrível. É terrível. Quando vocês estão entendendo isso? Vivendo é terrível. O filho pródigo aprendeu vivendo. Pegou, vendeu tudo, acabou com tudo, com prostituição, com adultério, com bebedice. Pecou demais. Pecou tanto, acabou o dinheiro. E a cidade que ele estava deu uma grande seca. Tá? A cidade entrou em colapso. Tá? Financeiramente. O que aconteceu? As pessoas estavam trabalhando para comer. E aquele homem, glórias a Deus, aquele homem, ele aprendeu da pior forma que uma pessoa poderia ter aprendido. Ele olhou para uma fazenda e falou, vou lá arrumar um emprego. E foi. Quando ele chegou lá, ele viu os porcos comendo aquela lavagem. Ele desejou comer aquelas lavagens. Desejou comer. O dono da terra falou assim, ele perguntou para o dono da terra, tem um trabalho, eu mesmo para me comer? Os que estão aqui estão trabalhando pela comida. Eu não posso empregar você. Ele olhou para os porcos, desejou comer o que os porcos estavam querendo comer. Aí ele lembrou do pai dele. Poxa, bem que o meu pai falou que eu tinha que dar valor no que eu tinha. Eu pequei contra o meu pai. Pequei contra o meu Deus. Vou eu pedir perdão para o meu pai, vou eu pedir perdão para o meu Deus. Vou voltar para minha casa, eu quero que ele apenas me aceite como um servo, como um empregado. É o filho pródigo, irmão Eduardo. Amém? Me aceite ao menos como um empregado. Como um empregado dele. Então entenda uma coisa aqui. Glórias a Deus. Aquele jovem voltou, pediu perdão e o seu pai o abraçou. Amém? Então, vocês que estão aí agora, Deus, Ele está pronto a me perdoar. Está pronto para te perdoar. A gente pecamos só de não orar pela nossa nação, orar pelas pessoas que a qual não tem essa condição de levar a sua mão, a sua boca para trazer um pedaço de pão. Nós temos que agradecer a Deus por nós estar movimentando nosso corpo. Nós temos que ser grato por tudo que Deus já tem nos feito. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então nós pecamos. Já amanhecemos pecando. Se a gente não faz uma oração de gratidão, Pai, te agradeço por este ar que respiro. Se a gente não faz isso, nós estamos pecando. É por isso que Jesus Cristo falou, por menos que você peque 70 vezes 7, se você pedir perdão, alcançará a misericórdia. Então, quando a gente pedimos perdão, nós alcançamos a misericórdia. É o que o Espírito Santo de Deus manda falar aqui, nesse exato momento. Nós se preocupamos com tantas coisas à toa, momentâneas. Nós temos que se preocupar com o nosso espírito. Nós temos que se preocupar com a nossa alma. A nossa alma gosta de viver do passado. Deus, Ele faz a gente viver no presente.
porque o futuro pertence a Ele. O futuro pertence a Ele. Olha, Deus lhe perdoa o pecado, mas a consequência de alguns pecados, às vezes, dura a vida inteira. Vocês estão entendendo isso? Então, é o que a gente precisamos fazer. Glórias a Deus. O maior problema que Jesus Cristo teve, meu irmão Eduardo, foi com religião. Foi com religião o maior problema que ele teve. Sem ver ele entrando lá no templo, onde tinham o quê? Os caldeus, saduceus, os cananeus, os judeus, os samaritanos, todos eles iam para o templo de Salomão, cada um ali tinha um altar. Entende isso? E Jesus Cristo entrou lá e todos o expulsou. Todos eles expulsou Jesus de dentro. Jesus Cristo vai lá e expulsa, né? As pessoas que vendiam dentro do templo e os próprios religiosos expulsou ele. Expulsou ele de dentro do templo. E quis pegar pedra para apedrejá-lo. O maior problema de Deus é com as pessoas que a qual rejeita a verdade. Quando você vê Jesus Cristo falando para João, no livro de Apocalipse, escrever para 7 igrejas, não era 7 igrejas formadas por mão de homem. Amém? Glórias a Deus, irmão Eduardo. Vem do nosso Deus, meu irmãozão. Porque de mim eu não tenho nada. É o nosso Pai. Olha, o nosso Deus, ele fala para João, João, escreva aí, tu tá preso porque os religiosos estão te seguindo para te matar. Colocaram João dentro de um caldeirão de óleo quente para derretê-lo. Não conseguiu matar João. Pela segunda vez fez do mesmo jeito, aqueceu mais o fogo. Não conseguiu derreter João. Porque João não era mais um homem carnal, ele era um homem espiritual. Entende isso? Então João ele foi preso. Não conseguiram matar o homem, botaram ele preso. Sabe o que aconteceu com ele lá dentro? Da prisão, da ilha de Pátimo? Procuraram ele para matar ele lá dentro porque ele estava virando um homem. Segundo a vontade de Deus, como João Batista. João foi o último discípulo a morrer dos 12. Entendam, né? Teve uns que... Pedro morreu de cabeça para baixo, Estevão morreu arrastado, outro degolado. Tudo morte trágica. Entende isso? E quando João estava lá dentro, procuraram... Cadê João? Deus envelheceu aquele homem de um jeito que ele ficou sem forma. Ele ficou sem forma. Então, o que Deus quer? Falar comigo e com você. Saímos nós de nosso conceito religioso, do aprendizado que a gente temos aprendido com a religião, e começamos a se converter em Cristo. O que é convenção? Convenção não é essas festividades que fazem dentro desses templos aí, não. Convenção é você estar convicto do que você é. Do que você é diante da sociedade, dos seus desejos e de Deus. Quando você é convicto que você é filho, filha de Deus, o diabo pode vir com todas as armadilhas dele, pode até te ferir, né? Pode até te atingir, mas tu não ficará prostrado, porque você faz como Davi. Você se prostra diante do Criador e fala assim, Pai, eu pequei diante do Senhor, dos céus e do Senhor e da terra. O meu reino está dividido porque eu não tenho mais moral dentro de minha casa. Eu adulterei. O adultério, deixa eu dizer para você, você vive Deus perdoa o pecado, mas a consequência de destruir a tua vida. Irmão Adalberto,
Graça e paz, meu filho. Estava sentindo tua falta aqui, viu, filho? Se eu estava sentindo, imagina o Espírito Santo. Mas eu creio que você sempre esteve com ele. Amém? Mas, entenda isso. Essa live aqui é para abrir o seu intelecto. Para que o que sair da tua boca venha acontecer o amanhã. Mas não peça essas coisas banais a Deus. Essas coisas passageiras. Peça a Deus para te preparar para você estar dentro daquilo que é promessa dele. Porque se tu tiver como Deus quer, pode ter certeza, ele te dá a chave que abre que ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Esse poder ele te deu. Porque quando João estava lá na ilha de Pátimo, no livro de Apocalipse, Jesus Cristo falou assim, escreva 7 igrejas. A igreja de Laodiceia, de Esmirna. Quantos estão entendendo isso? Igreja, as 7 igrejas. Ele não estava dizendo de templo. Porque todos aqueles que ouviu a palavra de Jesus Cristo estavam escondidos. Não era igreja formada por mão de homem e todo mundo congregando lá dentro. Todo o povo ali estava escondidos, recebendo as cartas escondidas. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Gálatas, ele começa a escrever. A igreja de Coríntios, Gálatas era cidade. Efésios, Esmirna, tudo era cidade. O povo acha, é um templo. Mentira de Satanás. Mentira do diabo. Quando a gente lê a Bíblia para entender, a gente não lemos Bíblia como história. Nós não lemos Bíblia para aprender. Nós temos que ler Bíblia para entender. Entender é diferente de aprender. Muitos aprenderam, mas não entenderam. Amém? Glórias a Deus. Sim, irmão Adalberto. Quando Deus pergunta a Salomão, o que tu queres? Salomão falou, Senhor, tudo a gente já temos aqui na terra e tudo o Senhor já deixou como herança para o meu pai e ele passou para mim. Me dá sabedoria para eu administrar o que eu tenho. Sabedoria. Sabedoria. Por mesmo que Deus deu sabedoria para ele, ele usou a sabedoria contra ele mesmo. Porque ele fez o templo para Deus ser adorado, mas ele ele correu da guerra. Deus é Deus de guerra, gente. Entenda isso. Porque Jesus Cristo falou no livro de Mateus, eu não vim trazer paz a esse mundo, mas vim trazer a espada. Eu vim para botar contenda entre pai e filho. Entenda isso aí. Mãe contra irmão. Por quê? A contenda não é construída pela uma injúria, de uma indignação, de uma mentira. Não. A contenda é porque ele veio trazer a verdade. Quem está na mentira não gosta da verdade. Quem está no pecado não quer sair de dentro dele. Chega na cabeça de um viciado, glórias a Deus, e bota a mão assim. Sai todo tipo de demônio. Tem demônio que vai sair. Mas tem o vício dele que não sai. A raiva, a brutalidade, a ignorância, a mentira. Glórias a Deus, meu irmão Eduardo. Deus seja louvado, meu irmão. Toda a glória é dada ao nosso Deus. Então, entenda isso. Tem pessoas que nem com oração elas são transformadas. Porque para eu ser transformado, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter obras. Obras. Fé sem obra não vale nada. Qual é a obra? O livro de Apocalipse fala. Capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse, capítulo 3. Deus, ele conhece a gente pelas obras. Ele conhece a gente pelas obras. Qual é a obra que Deus...
Ele vai reconhecer em mim. Eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que parar de ser falso. Tá aqui, ó. Ao anjo da igreja de Sardes escrevo isto, diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem um nome do que está vivo, mas porém está morto. Tem muita pessoa e eu acredito em Deus, está vivo. Mas quando está em casa está morto. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe? Será que Deus está olhando para mim? Quantos estão entendendo? Fala glórias a Deus. Glórias a Deus? Santo é o Senhor. Eu conheço, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas está morto. Seja vigilante, confia. Confirma o restante do que estava para morrer, pois não tenho achado tuas obras perfeitas diante do teu Deus. Lembra da onde, lembra-te, pois da onde tu caíste. Olha aqui que Deus está falando. Olha o versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escrevo isto, diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras diante de... versículo 8. Conheça as tuas obras diante de... Pus uma porta aberta para que ninguém venha fechá-la. É Deus. É Deus que está falando aqui com você. Ele conhece as tuas obras e conhece as minhas obras. Você acha que obra é você levar alguém para a igreja, para o templo, para o culto? Isso não é obra. Não, a obra começa dentro da sua casa. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua história? Não vai pela luxúria do que você está vendo. Eu vou para um ministério ali, porque esse ministério, o templo é grandão, é conhecido, é espalhado no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, arará, né? Vai vir um pregador de fora. É showzinho. Showzinho. Você vai ver que essas obras aí, Jesus Cristo saiu delas tem tempo. Tem tempo que Jesus Cristo saiu delas. Você entendeu isso? Está escrito no livro de Isaías. No final dos tempos, o meu povo que clama pelo meu nome estarão em cima dos montes, dentro de suas casas, nas esquinas, nas encruzilhadas, nas praças. Porque o lugar que foi construído para eu ser adorado, ali já não estou mais. É forte. É ou não é? É ou não é? Amém? Irmã Renan, graça e paz. Então, o que Deus manda dizer para você? Seja consciente nas tuas obras. Nem que tu morra, mas fala a verdade. A tua sinceridade que não venha ser contaminada pela falsidade de alguém. A sua personalidade não pode ser contaminada pela dupla personalidade. Conheça as tuas obras. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 6, fala uma coisa terrível e tremenda. 6 coisas o Senhor abominou, a 7ª sua alma... 6 coisas o Senhor abominou, a 7ª ele o rejeitou. Rejeitou. Sabe qual é a 7ª? Olhos altivos. Primeiro, pés que se apressa para ansiedade. Segundo, mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, língua mentirosa. Quarto, pensamentos inúquos. Quinto, você que ouve as coisas más e se alimenta dela.
Está entendendo isso? Sexto, a sua alma que fica lembrando você o seu passado o tempo todo. A sétima, a altivez. Leia lá. Leia lá. Leia lá que você vai entender tudo o que Deus está mandando dizer aqui. Provérbios capítulo 6. Não gosto muito da endereço não, porque as pessoas pegam o endereço e não têm uma intimidade própria com Deus. Você tem que ter uma intimidade. Jesus Cristo está voltando e já voltou para muitas pessoas. Jesus Cristo já voltou para muitas pessoas. Você entende isso? Muitas pessoas já partiram da terra hoje. Hoje Deus está falando com você, você que está aí agora. Você tem a chave que abre, que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Mas para ela ter poder na tua vida, você tem que ver aonde estão as tuas obras. Tem um nome do que está vivo, mas porém está morto, está morta. Nem você mesmo está aguentando as suas próprias orações. Você bota os dois joelhos no chão, a sua mente não consegue entronizar no céu. As suas palavras são de 2 segundos. Aí quando vai para frente do aparelho telefônico, fica 4, 5, 6 horas o dia todo, a madrugada toda. Tá entendendo isso? Isso aqui é que nem comida, gente, ó. É mais do que comida. A Bíblia é mais do que comida. Isso aqui, a Bíblia diz que Deus falou assim para Ezequiel, Ezequiel, pega o rolo e coma dele. Tem pessoas querendo comer o rolo, é por aqui, ó. É por aqui, aqui é digital, aqui é pessoal. Aqui é tecnológico. Aqui é ao vivo, toca. Olha, quem tem intimidade com a Bíblia, quando começa a ler, começa até a lamber os lábios, porque vai mastigando, vai comendo. Coma do rolo, Ezequiel. Coma do rolo. Estamos vivendo em tempos embaraçados. Jesus Cristo falou desse tempo, que o amor de muitos esfriariam. O amor está frio. Amor por quê? Se você não ama a palavra de Deus, tu vai amar aqueles que estão ao teu redor? De maneira nenhuma. Amor. Muitas pessoas confundem o amor com consolador. Minha amiga, meu amigo, para com isso. Deus amou o mundo de tal maneira que matou foi o filho dele. Por amor, para acabar com seus pecados e com os meus pecados. Tá entendendo? Isso que é amor. Isto que é amor. Isso que é amor. Então, apóstolo Paulo, ele prega amor, mas vive em ignorância. Eu nunca vi Jesus Cristo falar numa boa. As suas palavras eram doce, mas amargava como fel. Os homens que estavam ali, pregando a luxúrias de palavras religiosas, ele fala, mestre, as suas palavras são muito duras. Suas palavras são incompreensivas ao entendimento dos leigos. Jesus Cristo falou, muito que está no meio de nós não faz parte de nós. Por quê? Sabe por quê? Olha, a porta é larga, mas o caminho é estreito. Jesus Cristo não te chama para uma formação de uma prisão. Jesus Cristo, ele te chama para uma formação de direção. O reino dele não começa no céu, não. O reino dele começa aqui na terra, agora, nesse momento. Eternidade não é depois da morte. Eternidade se fala em vida. É agora. Deus quer te dar eternidade agora. Deus quer te dar anos conceituosos. Você entende isso? A Bíblia teve um homem que viveu 1870 anos. Tivemos pessoas
em cima dessa terra aqui com 1870 anos. O homem em outras horas vivia até 140 anos. Até um pouco perto daqui, da nossa geração, nós temos visto pessoas com 129 anos. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Mas as pessoas esqueceram de se alimentar do que é verdadeiro. Entenda isso. Eu comecei aqui agora, nas lives agora, e eu tenho perguntado para Deus qual é, Senhor. Qual é a direção que tu quer que eu tome aqui dentro dessas lives, dentro desses vídeos? Porque cada um tu tem chamado com dom. Deus usa a minha esposa com os dons que a qual emprestou para ela. Deus usa o outro irmão, outra irmã, cada um de uma maneira. A minha maneira é esta. Deus não quer que eu corra disto. Claramente que Deus uma hora vai estar revelando aqui, vai estar trazendo curas, transformações aqui. Amém? Revelações, profecias. Mas o que Deus manda transmitir para você é dessa maneira. Te falando do que ele escreveu através dos seus ungidos. Ungidos que não eram santos. Eram pessoas pecaminosas. Você olha para Pedro ignorante. Pedro, homem sanguinário, cortou logo foi a orelha do soldado, querendo resolver com as mãos, e Jesus Cristo falou, não, Pedro. Quem fere com faca será ferido. Pedro, na mesa da ceia, Jesus Cristo ceando ali. As pessoas têm essa santa ceia desse século aqui, um pedacinho de pão, né? Até amassado, e diz que é a ceia. Um copinho de suco. Não é diz que é ceia. Ceia não é isso, irmãos. Ceia não é. Ceia é... O que é ceia? Até os irmãos católicos sabem o que é ceia. Bota uva, maçã, peru, frango assado. Aquele tempo era leitão assado, era carne assada. E Jesus Cristo pegou só o pão como símbolo. Olha, aqui será o meu corpo, olha, esse suco será o meu sangue. Quando estiver reunido em memória de mim, todos se reúnem e comam. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Todas as vezes. Era para nós cear todas as vezes, era para nós cear aqui agora. Entende isso? Então, nós temos que viver se aprimorando em intimidade com Deus e com a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso alimento, a nossa defesa. Quer perguntar alguma coisa para Deus? Leia Provérbios. Quer ter resposta de Deus? Leia Provérbios. Quer fazer pergunta? Leia Provérbios. Quer ter resposta? Leia Provérbios. Você vai ter tudo ali dentro. Tudo. A intimidade que Deus quer com você, eu não posso ter para você. É Ele e você, você e Ele. Olha, muitos aí estão querendo dominar o povo de Deus, essas ovelhas. Deus falou assim, Davi queria marcar as ovelhas, tudo do império, do reinado dele. Deus falou assim, Davi, essas ovelhas não são tuas, essas ovelhas são minhas. Você matou a minha melhor ovelha, Davi. O profeta Samuel entra dentro da casa de Davi, e Davi já tinha, né? O que Davi tinha matado o seu melhor amigo para ficar com a mulher dele, engravidou. Engravidou a mulher do melhor amigo. E botou o cara na frente da guerra para quando ele voltar, ele não viesse descobrir. Virou um inferno a vida de Davi. O profeta chegou lá e falou, Davi, Deus manda te contar uma história. E Davi com medo. Antigamente, quando o profeta entrava na casa de um rei ou de uma pessoa para levar a mensagem de Deus, não ia para levar alegria, não, gente. Tanto que as pessoas perguntavam assim, profeta, você vem em paz ou em guerra? Na entrada. E o profeta fala assim, Davi, Deus manda te contar uma história. História é esta. Um grande fazendeiro chama o teu servo, o seu melhor servo, e fala assim, olha, eu vou fazer uma viagem, tu vai estar cuidando do meu rebanho. Eu confio em você.
Lá foi o grande fazendeiro na viagem. Mas o seu melhor servo vai lá, pega a melhor ovelha e mata ela. E quando o seu patrão volta de novo, fala assim: servo, o que você fez? Você pegou a minha melhor ovelha e o matou. Davi já teve o entendimento na hora. Porque Davi tinha matado o seu melhor amigo, mas o seu melhor amigo também era o melhor servo de Deus. Matou para ficar com a mulher que ele desejava. Olha aí. Nós temos que andar em cautela. Davi tinha intimidade. E a gente que conhece, nós vamos cobrar 2 vezes mais. 2 vezes mais. Você está entendendo isso? Glórias a Deus. É o que Deus manda passar para você. Olha o que o profeta fala para Davi. Davi, por tu ter matado a ovelha, melhor ovelha de Deus, com sua mentira, da mulher que tu engravidasse, vai nascer aquele que vai separar e vai dividir o teu reino. Daquela mulher nasceu um menino. Esse menino estuprou a própria irmã, filha de Davi. O irmão dessa menina de pai e mãe de Davi, que era filho de Davi, da rainha, matou seu irmão, virou um inferno. O reinado de Davi foi dividido pelo seu outro filho. Vocês estão entendendo? Estou resumindo aqui para você ter um entendimento. Então, esse Deus bonzinho, eu não conheço ele. Eu conheço um Deus justiça. O próprio Jesus Cristo falou assim no livro de Mateus. Um certo homem chega até Jesus e fala: Jesus, tu é bom. Ei, não. Eu não sou bom, não. Bom é aquele que me enviou. Mas essa palavra que ele disse foi lá no Gólgota, foi lá no Calvário, que Deus fez a justiça. Jesus Cristo teve que morrer, cuspido, caluniado, apredejado. Enfiaram uma lança no seu peito, no seu coração. É isto. Aquele que quer vir após Cristo, que negue a si mesmo. Cada um tem que carregar a sua cruz. Você está dizendo que o problema está no seu marido, na sua esposa? O problema está em você. Está em mim. Vocês estão entendendo isso? Glórias a Deus. Amém? Está em você, está em mim. Deus, ele tem uma maneira de entrar na nossa vida. Ele bate. Se a gente abrir, ele entra e faz morada. Faz morada. Não é fácil falar a verdade. Porque o mundo está acostumado com a mentira, com as ilusões. Os religiosos estão acostumados a ser paparicados. E tem que ser da maneira deles. Não da maneira de Deus. Tem que ser da maneira deles. E Deus, para ser Deus, não precisa nem de mim, nem de você. Ele é Deus na sua própria existência. Ele é Deus na sua própria formação. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo veio da terra, mas o nosso espírito veio de Deus. Está escrito no livro de Provérbios: antes das obras mais antigas, Deus já tinha feito o meu espírito possuído e o teu espírito. Nós somos mistério. Nós temos um nome chamado por Ele. Você está entendendo isso? Irmã Priscila Alves, que Deus abençoe. Boa noite, filho. Graça e paz. Então, é o que Deus manda falar para você. Tá? Para de surtar. Para de querer do teu jeito. Procure a Deus. Começa a se moldar.
Aprenda a ouvir, aprenda a falar, aprenda a ver, aprenda a andar, aprenda a tocar, aprenda a esperar. Se você não tem, como é que você quer que a outra pessoa tenha? Você tem que ter. Você tem que ter. A luz e as trevas não combinam. Se a obscuridade das trevas é mais forte do que a tua luz, você está apagadinho. É uma brasinha que saiu do meio do fogo das outras brasas. Mas quando as brasas estão todas juntas, você pode ver aí, nessa época que todo mundo faz fogueira, não é verdade? Se a pessoa não apagar, passa 2, 3, 4, 5 dias lá acesa. Que estão todas juntas. As ovelhas juntas também, elas... o lobo não pega. O lobo tem que apartar do rebanho uma ovelha para pegar. Mas elas juntas, o lobo não pula no meio. Não pula. Então nós temos que ser vigilantes. Para nós entrarmos no curral de Deus, para pastar no que é dele, existe um preço. O preço da espera é o que mais dói. Mas você já viu uma ovelha com carrapicho ficar no meio das outras ovelhas que não tem? O pastor ele tem que tirar os carrapichos. O que é os carrapichos? Mentira, falsidade. Dupla personalidade. São os carrapichos. São os vícios. São os carrapichos. Tem pessoas que dizem que são de Deus, mas não tem nada de Deus. Não vai confundir a mansidão. Para ser de Deus tem que ser manso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Minha mansidão está no espírito. Mas eu sou uma pessoa que Deus me lapidou. Foi Ele que me lapidou, não foi eu que me lapidei. Mas eu tive que dar lugar para que essas obras viessem a acontecer. Essas obras, para acontecer, nós temos que se lapidar. Se lapidar em quê? Oh, Deus, eu quero. Aí Deus vem nos lapidando. Está entendendo tudo isso? Então é o que Deus manda te dizer. Ele conhece as minhas obras e as suas. Obra não é estar pregando em um lugar e em outro. Nós falamos o nome, obra. Isso é missão. Mas obra se começa por mim. Eu tenho verdade dentro de mim, você vai vê-la. Eu tenho sinceridade, você vai vê-la. Mas nem eu que vim te informar o que eu tenho. Você está entendendo isso ou não? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Glórias a Deus, manda te falar. Isso vem da parte de Deus. Isso vem da parte do Espírito Santo do Senhor. Os que entenderam aí, fala amém. Louvo a Deus pela vida de cada um que entrou aqui hoje. A graça do Senhor. Louvo até a Deus pelos reis, né, que entram para fazer suas perguntas, né, falar os seus achares, né? Mas ainda bem que temos pessoas aqui inteligentes, bem informadas, que sabem que de uma boca suja não pode fluir uma água limpa, não é verdade? Na verdade, a gente já dá para entender a formação de palavras de uma pessoa que vem aqui para falar de sujeira. Estou falando aqui é de Deus. Sujeira vai para outros caminhos aí, tá? Existe outro tipo de live que fala de tudo, né? Das coisas do mundo, mas as lives que falam de Deus, vai falando só de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Olha aí, né? Renan, Priscila falando amém. Glórias a Deus, Alessandra, amém. Daiane dizendo amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa a sua curtida aí, curta, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estamos aqui no mesmo horário, às 22 horas, tá? Na graça do Senhor Jesus. Minha esposa às 10h30 e às 18h30.
Tá bom? Fique na graça do Senhor Jesus. Você que não me segue aí em nome do Senhor Jesus, tá? Paulo Lima, tá? Coloca aí minha filhinha na graça do Senhor. Que Deus esteja abençoando. Vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo todas as pessoas que estão dentro dessa live, os objetivos de cada uma delas, na sua verdade, na sua justiça, na sua plenitude. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, quebra os empecilhos, os agrilhões, que o amanhã, Pai, seja diferente do hoje. Meu Pai amado, querido Deus, um dia de bênçãos, um dia de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje, amanhã, na tua família, para toda a eternidade. Amém. Deus abençoe.